Bom dia a todos e todas, graça e paz, irmãos. Nós hoje iniciaremos aqui uma atividade um pouco diferente. Desligar aqui meu retorno. É o primeiro dia, não tem problema não. Então, eu queria passar para os irmãos, né? Primeiramente, o motivo de nós estarmos aqui em uma estrutura diferente, né? Não no templo, não com todos os irmãos participando presencialmente. Nós estamos reformando o nosso interior do nosso templo. E aí, para que as atividades não parem, nós estamos retornando para um formato que já fizemos durante a pandemia, né? Quem estava aqui naquele momento vai lembrar do que a gente viveu. Então, dizer para os irmãos que viveram aquele momento e aqueles também que não participaram, que nós vamos estar discutindo aqui a lição, mas o chat está aí aberto para os irmãos participarem, dar o seu bom dia, mandarem suas perguntas aqui para a nossa mesa qualificada, responder aquilo na medida que o Senhor for aqui nos iluminando, né? Então, hoje nós vamos iniciar. Nós não temos ainda uma previsão do retorno, mas vamos estar aqui durante alguns domingos, fazendo alguns estudos, e nós vamos, como já foi anunciado, nós vamos estar fazendo uma revisão da literatura que é produzida pela editora Cristã Evangélica, a literatura Examinai as Escrituras. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar iniciando justamente com a primeira lição, que tem como título a Biblioteca de Deus. Esse vai ser o material que nós vamos usar. Antes, eu gostaria de apresentar para os irmãos, para quem não conhece, né, a nossa mesa. Eu sou o Renê, temos aqui também o nosso irmão Lucas. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. Bom dia. Temos também o nosso irmão Wesley aqui. Bom dia, Wesley, seja bem-vindo. E o nosso irmão Ivan, compondo assim a nossa mesa. Bom dia, Ivan, seja bem-vindo. Bom dia, galera. Graça e paz. Ok, meus irmãos, hoje a gente está iniciando um novo formato, que é um formato de uma mesa de discussões, né? Uma mesa de debate, os irmãos vão poder participar. E aí nós vamos falar sobre esse primeiro tema, que é a Biblioteca de Deus. E aí, primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Para a gente começar, eu perguntar a vocês, e vocês também de casa podem opinar, podem responder. Quando a gente pensa em biblioteca, né? O título da nossa lição é a Biblioteca de Deus. Quando a gente pensa em biblioteca, qual é a ideia que vem ao nosso pensamento? E aí eu gostaria de ouvir de vocês aqui, né? Podem me dizer o que é que vocês pensam sobre biblioteca. Alguém? Um de cada vez, calma. Biblioteca, assim, tem muitas pessoas que têm vários pensamentos, né? Sobre o tipo, assim, de biblioteca, né? Tem gente que tem memórias mais afetivas, né? Na infância. Eu mesmo também tenho algumas memórias, né? Quando eu via lá na casa da minha tia também gera uma memória afetiva. Gera também uma memória assim, eu ficava atento muito, como era muito organizado, né? Como minha tia organizava tudo ela deixava tipo sem espaço faltando, ou deixava assim do maior para o menor. Eu gostava. Tinha uma ordem na hora de arrumar, né? Os livros. Aquela ordem também. Uhum. Toda vez que eu penso em biblioteca, eu penso num lugar mais de calmaria, sabe? Sim. Era aquele lugar que eu ia quando minha mente estava muito agitada, quando estava acontecendo muita coisa, eu ia lá simplesmente para me acalmar. Pegava um livro, passava 2, 3 horas lá lendo, e parece que tudo era muito menor na nossa biblioteca, sabe? Uhum. Tudo era muito mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. E aí, Wesley, quais as suas experiências com biblioteca, ou o que é que vem na tua mente, né, quando a gente fala sobre biblioteca? Eu pego um pouco do gancho que Ivan falou. É realmente ali um lugar de calmaria, de conhecimento. Eu vou ser bem sincero que no meu cotidiano de vida, eu não tive muitas participações em relação à questão da biblioteca. No meu colégio em si, tinha biblioteca, mas não era nada muito... Não era frequentador, né? Na verdade, porque a biblioteca foi fechada. Sim. Então não era um lugar de fácil acesso. Mas assim, eu já fui em algumas bibliotecas, inclusive na municipal,
que até fechou, né? Aqui na cidade. Tá em reforma. Eu soube, o último momento que eu soube que tinha fechado. Mas eu vejo que é um momento de muito conhecimento ali que a gente consegue. Realmente de concentração. É um espaço de calmaria. conhecimento, né? Justamente. É um momento... E assim, uma leitura, uma boa leitura, faz toda a diferença. Alguém aqui já foi colocado de castigo na biblioteca? Nunca aconteceu, não, né? Porque tem escolas que usam a biblioteca para botar o aluno de castigo, né? Mas, de forma objetiva, a biblioteca, ela nos remete o quê? Um conjunto de livros, né? Ou uma coleção de livros. É um lugar, e assim, eu acho que eu tenho essa tendência, assim, eu sou muito ligado a coleções. Eu acho todo tipo de coleção interessante. E livros, às vezes você não vai nem ler todos os livros que estão ali, mas você vai passar seus olhos e ir olhando livro por livro, tentando identificar até uma história na lombada dos livros, né? No título dos livros, né? E assim, geralmente, uma biblioteca, ela tem uns critérios para se compor aquela biblioteca, né? Sim. Quem tem o privilégio, né? Eu digo privilégio em todos os aspectos, né? De gostar, de ter o interesse de ler, e também o recurso, porque a gente sabe que livro é um artigo precioso, mas ele é caro também, né? Mas assim, aí sendo caro, claro que a gente vai também ser seletivo. A gente vai usar critérios para a gente compor, né, a nossa biblioteca. Então, vamos pensar aí comigo, né? Quais seriam os critérios que alguém, um colecionador, usa para compor a sua biblioteca, né? O que é que a gente entende assim como critérios? Wesley quer compor a biblioteca dele. Quais seriam os critérios que você utilizaria, Wesley, então, para compor uma biblioteca? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria que a gente começasse pensando também. E aí? Eu acredito que a partir de toda biblioteca vai muito de um gosto pessoal. Sim. Então, assim, um foco. Então, são interesses, né? Interesses. São seus interesses. Justamente. Então, se a pessoa tem gosta na questão de drama, de mistério, eu acredito que ela vai começar por ali. O que é que eu posso ter ali de drama, de mistério, de humor, que componha uma boa biblioteca, que se alinhe com os meus gostos? Então, eu acredito que um foco é primordial para a gente começar a biblioteca. Sim. Outro ponto importante também que a gente costuma priorizar nas nossas bibliotecas são autores, né? Eu não vou comprar um livro de um autor que eu não gosto, de que eu não consiga me identificar com a escrita. Então a gente sempre busca autores que a gente se identifica, que a gente consegue se comunicar com o livro. Sim. Na composição assim, de biblioteca, né, tem várias formas de organizar, né? Tem gente que organiza até mesmo por cor. O livro da cor vai para a cor mais clara até a cor mais escura. Sim. Tem gente que também, como eu gosto muito, é de organizar por tamanho, né? Eu começo organizando o tema, né? Então, tipo, esse lado vai ser história e quadrinhos, esse lado aqui vai ser livros de certo autor, né? Eu vou colocar todos juntos e eu vou organizando por tamanho, né? Eu começo do maior para o menor. Gosto muito de fazer isso, até mesmo até hoje. Lá Sim. em casa eu faço muito isso também. Ou seja, tem um critério tanto para selecionar o material que vai estar ali, como também tem um critério para organizar esse material, né? Compor ali talvez o espaço visual, né? O espaço físico da biblioteca, né? Então, de fato, como eu falei, né? E alguns estudos falam aí que por minuto são publicados uma quantidade interessante de livros, né? Se eu não estou enganado, de 8 a 10 livros são publicados por minuto. E hoje a maior biblioteca que existe no mundo é a biblioteca lá do Congresso, nos Estados Unidos, né? Essa biblioteca, ela recebe diariamente também um número quase que limitado ali, ela está sempre se renovando. E eu estou falando essa informação para mostrar que mesmo com todo esse tamanho, né, esse quantitativo, ainda ela não vai dar conta de conter nela todos os livros que são produzidos durante né, ninguém sabe a nossa existência aqui. Então, e fora que a gente também vai ter, ao longo do tempo, aí a gente vai ter, se a gente fizer uma pesquisa mais a fundo, a gente vai ver que livros que foram publicados que hoje já nem mais existem, foram perdidos ao longo da história, né? Então, assim, isso a gente está discutindo aqui para lembrar
que biblioteca ela tem que ter um interesse, tem que ter um ponto de interesse, né? Como vocês falaram sobre o tema, drama, Lucas falou sobre revistas em quadrinhos, que também é literatura que vai para uma biblioteca. E também a autoria é bem importante. Eu, nas minhas pesquisas lá, eu já tenho alguns autores que me acompanham e quando tem uma publicação daquele autor, você corre atrás para comprar, para você ter na sua biblioteca. Tem pessoas que você seleciona o material que você quer ter. Então, geralmente, quem coleciona livros vai ter o seu ponto de interesse. E aí a gente agora retorna para o nosso tema aqui, né? Depois desse preâmbulo aqui, a gente retorna e vamos falar que a Bíblia, lembrar para os irmãos, né, quem está nos ouvindo, que a Bíblia é uma coleção de livros. E ela também reúne livros com um propósito, que interessam tanto, vejam só, essa biblioteca, ela reúne livros que interessam tanto ao seu colecionador, quanto ao leitor. Tem um interesse, vamos dizer assim, mútuo de quem coleciona e quem vai ler. E aí, eu gostaria de novo, jogar essas perguntas aqui para vocês, né? E o pessoal de casa também, né? Se tiver perguntas, nós temos aqui a nossa equipe de mídia está a postos para ir captando as perguntas de vocês e jogando para cá. A nossa irmã Yasmin e o nosso irmão Leandro estão aí nos bastidores. Aposto que quando tiver qualquer pergunta, vão estar assim trazendo para a gente. Então, temos já alguma novidade aí, meu suporte técnico? Ainda não, né? Pronto. Vamos aguardar os irmãos acordarem aí, né? Eu vou fazer a pergunta aqui, vocês de casa fiquem à vontade também para mandar as suas respostas, né? Eu falei, recapitulando, que a Bíblia é a coleção que reúne livros com um propósito e interessam ao colecionador e ao leitor. Qual é o interesse do colecionador na composição da Bíblia? A gente precisa, vamos definir aqui então o colecionador. Quem seria o colecionador? Deus, né? Quem é o organizador? Quem é que está, ou melhor dizendo, quem montou essa biblioteca? Deus. Ele é o colecionador. E qual é o interesse dele quando ele selecionou os livros que lá estão? O que é que vocês... Eu acho que o principal interesse de Deus em promover uma coleção de livros é se fazer entendido. Ele quer se revelar através dessas leituras. Toda vez que eu chego na biblioteca e eu leio um livro específico, eu chego na biblioteca de alguém, leio aqueles livros, eu conheço um pouco mais do colecionador, da pessoa que está fazendo aquela biblioteca. Eu entendo os gostos dela, as preferências dela, como ela gosta de se comunicar com o mundo, como ela vê a comunidade dela. E eu acho que Deus fez isso com a gente. Olha, eu vou ser incompreendido totalmente, eu não posso ser compreendido por vocês, mas eu vou me revelar aqui a vocês através disso. Vocês, lendo aqui, vocês vão me conhecer. Eu acho que essa é o principal objetivo de Deus com a biblioteca dele. Pronto. Temos uma pergunta já do pessoal de casa. A irmã Yasmin vai o nos irmão apresentar. André perguntou: vocês falaram preferências de livros. Tem livros da Bíblia mais importantes que os outros? Obrigado, irmão André. Bom dia aí. Deus abençoe o irmão aí no trabalho. E aí uma pergunta, aquela pergunta para acordar, né? Tem livros que seriam mais importantes? E aí, vocês acham o quê? Que a Bíblia, ela foi composta, vamos dizer assim, considerando uma hierarquia de livros? E aí, gente, vamos deixar o nosso irmão sem a resposta? É porque aqui, observando da perspectiva do colecionador de Deus, há sim uma prioridade. Existem livros que Deus não foi interessante para Deus colocar na Bíblia. Agora, mas aí eu não sei se seria a pergunta de André, se é os que estão na Bíblia agora, ou os que ficaram de fora. Dentro da Bíblia não há uma prioridade, não há hierarquia de livros. Os 66 livros todos estão no mesmo patamar, mas há livros mais aplicáveis a cada situação. Eu não posso aplicar
o livro de Apocalipse em todas as situações que eu encontrar na minha vida. Eu tenho que ter uma leitura completa da Bíblia para entender todo o valor dela. Eu não Sim. posso pegar o livro, esse livro aqui é o importante, esse daqui não é. Não posso ficar limitado somente à leitura de um livro Exato. específico, né? Fora que também há livros que se relacionam, se auxiliam entre si, né? Então, Sim, você está lendo lá o Evangelho de Mateus, mas você consegue ver aplicações de profecias que já apareceram. informações em vários de textos Exato. anteriores, né? Mas assim, vamos devolver a pergunta para André, né? E se ele tiver a possibilidade de nos responder, até a gente vai, se ele conseguir dar a resposta para a gente vai dando continuidade, senão a gente fala aqui mesmo, tenta imaginar, né? A importância é de quem? Para mim, leitor, a importância que eu dou, ou o olhar de Deus, ele olha para a Bíblia e considera. Porque aí a gente já pode também começar a discutir qual dos dois testamentos é mais importante, né? Porque tem igrejas, inclusive, que priorizam mais certa parte da Bíblia. Ou que, até leitores mesmo, vai a gente falar de uma forma particular. Tem gente que talvez leia pouco determinados livros, né? Uma vez eu falei aqui numa pregação que a gente estabelece uma hierarquia dos textos bíblicos, né? E aí, André, se Yasmin vai estar atenta aí se André dá esse retorno, e aí, o que é que a gente pensa disso daí, né? A velha questão de pular as genealogias. Sim, né? Pular, porque os livros dos profetas são bem, né? Bem também densos, né? Aí tem gente que pula assim, às vezes nem lê. E às vezes eles têm um aspecto que é mais assim, para um momento específico da história, não é algo que não é uma coisa que, tipo assim, tenha uma múltipla aplicação, como alguns outros textos são, né? E aí, assim, qual é a prioridade? A gente talvez tenha a convicção aqui, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, que, de fato, para Deus, todos os livros têm o mesmo valor, né? Isso aí é um ponto pacífico. Mas o homem, talvez seja ele quem estabelece essas prioridades, né? Então, o olhar do leitor estabelece prioridades. Mas a gente entende, então, que não há livros mais importantes que outros, né? Como acho que o Ivan falou, né? Tem os momentos. Exato. Né? Tem um momento que um livro vai ter um significado, mas por conta disso não vai tirar o valor dos outros, né? E aí, André, se depois tiver como entrar aí a gente depois retorna, né? Mas vamos lá. Uma coisa interessante da Bíblia. Certo. Isso. O pessoal da técnica aqui está nos lembrando uma coisa que a gente esqueceu, mas depois a gente revela o que foi. Em se tratando da biblioteca de Deus, que é a Bíblia, esta biblioteca possui uma característica que as demais não possuem. A biblioteca de Deus tem uma característica que as outras bibliotecas não possuem. E assim, Ivan falou, né, que a gente às vezes olha para uma biblioteca e conhece o colecionador através dos interesses ali. Né? Quando olharem lá a minha biblioteca, vão ver um pouco da minha característica. Isso daí já é um ponto talvez incomum entre as bibliotecas que nós conhecemos e a biblioteca de Deus. Mas ela reflete perfeitamente parte do caráter do seu organizador. E eu estou falando aqui parte, porque tudo que reflete Deus, ele é parcial. Deus ele é pleno, mas nós não somos plenos. Ele, quando ele atua em nós, ele atua de forma plena, mas a gente nunca consegue refletir ele plenamente. Então, a biblioteca, mesmo a Bíblia, lembremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela não é
tudo de Deus. Ainda existem coisas, como o próprio texto bíblico fala, né, que ainda tem coisas que nós só teremos acesso quando estivermos face a face com Ele. Então, a Bíblia é um relato para esse momento nosso aqui. Então, ela reflete perfeitamente parte do caráter de Deus, porque senão a gente limitaria Deus. A Bíblia, ela tem um início e tem um fim. E Deus, ele não tem, né? Então, tá vendo aí porque ele é parte, né, imperfeita, né, do caráter de Deus. E aqui eu gostaria, não sei se os irmãos estão com suas lições em casa aí, mas bora ver uma coisa interessante que tem aqui no primeiro parágrafo aí, ó. Nada do que diz respeito ao homem é perfeito. Nada também é permanente. A gente está falando já de dois atributos do homem que não são como os atributos de Deus. Tanto a questão da perfeição, quanto a questão da eternidade. Ele não é perfeito e não é permanente. Com o passar dos anos, mudam-se as decisões, os costumes, os valores, a linguagem, os conceitos e até as mais obstinadas afirmações. Dentro disso aqui, a gente lembra do que foi a construção do átomo, né? Lá na química, lembra? O átomo, primeiro, ele só era uma esferinha. E aí o pessoal lá, né, que apresentou isso, a comunidade aplaudiu, poxa, grande descoberta. Mas demorou um tempinho, outro veio de lá e disse, não, o átomo, ele tem divisões. E aí foi até chegar ao modelo que nós temos hoje. Então, aquilo que foi afirmado no passado foi sendo superado e Deus sabe até quando algumas verdades do passado vão perdurar. Hoje o homem diz, amanhã ele mesmo se contradiz. A criatura é assim, mas não o Criador. O Senhor nosso Deus é perfeito, imutável, e suas palavras permanecem para sempre. Isso é caráter de Deus, né? O caráter da imutabilidade, né? Da eternidade. E sendo assim, vejam que a Bíblia, ela também permanece e ela resiste. Aí, continuando aqui, ó, o que aconteceu, né? O autor nos traz aqui, ó. Muitos se frustraram na insana tentativa de querer mudar a palavra de Deus ou desacreditá-la, distorcê-la e até frear sua influência. Impossível, o autor aqui é categórico. Não há como negá-la, não há como detê-la. E a gente tem visto recentemente aí algumas figuras da mídia aí propondo que a Bíblia seja reescrita, né? Só que quem propõe isso está tentando reescrever a Bíblia o quê? Sua própria vontade. Né? Que a Bíblia, na verdade, eu preciso me adequar à Bíblia. Isso a gente sabe que é a mensagem principal da Bíblia, a mensagem de transformação, de renovação. Mas as pessoas, quando verem a Bíblia escancarar as suas falhas, as pessoas tentam propor que a Bíblia se adeque a ela, né? A minha vontade, aos meus gostos, aos meus interesses, né? Acho que diante também disso, a gente percebe que como a Bíblia se manteve, né, durante todos esses anos, né? Tem pessoas que falaram que ela poderia, pessoas até que pensaram que ela poderia ser inutilizada, né? Ou seja, durar só 50 anos e depois nunca mais ninguém falar da Bíblia. Mas diante desse confronto que há com o próprio ser humano, né? Como nós somos incomodados quando lemos, né? Nós percebemos, né, como que ela se manteve durante todos esses anos, né? Porque dentro da palavra de Deus, né, há essa proposta, né, esse convite à própria mudança do ser humano. E a gente pode perceber que, por mais que tentem mudar, né, ou tentem cortar ou tirar, né, livros, ou até mesmo mudar palavras, né, ela continuará se mantendo. Então, a verdade sempre será mantida. A verdade vem do próprio autor, né, que é o próprio Deus. Sim. E justamente, nesse ponto aí,
Se a pessoa quer que atualize, significa que realmente ela quer que mude alguma coisa, né? Alguma coisa que muitas vezes as pessoas procuram querer fazer, vê ali na Bíblia que não é certo, mas a Bíblia foi escrita há muito tempo, isso aqui já não é mais verdade. E esquece que a Bíblia é um livro atemporal. Então, até a própria palavra de Deus diz que a palavra dele sempre se renova a cada momento. É claro, assim, às vezes a gente tem algumas traduções contextualizadas mais com a linguagem, alguns termos que na escrita, na tradução mais antiga pode ser um pouco mais complexo de entender, a gente tem novas linguagens, novas versões, mas com a mesma mensagem. Só que se as pessoas procuram atualizar, elas querem realmente mudar o que já foi dito que era verdade. Então alterar, a gente né? encontra, justamente, esse problema aí. Porque a Sim. palavra de Deus ela não é só, ela não se muda com o tempo. A nossa literatura aí, logo no o terceiro parágrafo aí já fala que Lucas trouxe, né? Voltaire foi um exemplo disso, né? O famoso filósofo do século XVIII. E ele afirmou, né? A Bíblia é uma obra morta, olha só, e em menos de 100 anos cairá no esquecimento. Isso foi no século XVIII, ou seja, 1701 a 1799, né? Ninguém sabe o período em que exatamente ele falou isso, mas já passaram 300 anos. E a Bíblia é o livro mais E a vendido Bíblia do não mundo. morreu. Né? Tem pergunta? Pronto. Temos pergunta aí, o irmão Anderson. Vamos lá, Yasmin. Anderson Daltro. A palavra de Deus é uma só, mas na opinião dos irmãos, por que existem tanta confusão com a interpretação dela? Qual o principal influenciador disso? Duas perguntas, né? Anderson tá... Jogou duas. Jogou logo duas. Furou a fila. Então, primeiramente, por que há tanta confusão, né? A primeira, vamos pensar aí, por que há tanta confusão na interpretação? Será que é por conta de a gente ler querendo que a Bíblia agrade ao nosso desejo? E aí? Um primeiro motivo literal, e que se é estudado até hoje, é a questão da tradução do idioma da época, do hebraico, né? E o grego para hoje. Então, tem algumas pessoas que estudam isso aí e enxergam a palavra e pensa por que a pessoa que traduziu na época pensa que a palavra era aquela, poderia não ser, porque tem alguns desses idiomas que não tem vogais. Aí isso aí, quando você vai traduzir, pode ser uma palavra, pode ser outra. Então, um dos motivos literais pode ser esse. Mas assim, a gente... Vamos problematizar isso aqui, né? Será que a gente tem que considerar o plano de Deus, né? Deus, eu tenho certeza que ele não deixaria a gente em confusão. Isso é um ponto que eu acho que todo mundo vai concordar. E a tradução, mesmo que a gente tenha, né, tem uma palavra aí, se não me engano, que só existe na língua humana, não sei se é saudade. Né? Tanto que a gente, se a gente pegar um texto lá em hebraico, a gente vai ter que fazer uma adaptação se a gente quiser expressar saudade. Né? Então, assim, eu acho que a tradução ela pode ter alguns pequenos detalhes, mas eu acho que ela não vai ter a carga da responsabilidade de dar essa distorção. O que a gente vê, mas aí vamos para outro lado, que é uma coisa que eu tenho batido na tecla recentemente. A gente tem que selecionar também a versão bíblica que a gente utiliza. Porque tem algumas que são meio... tentam, como você falou, né, tornar mais clara o entendimento para que o indivíduo ele possa compreender, mas em tornar mais claro, às vezes ele vai querer retirar coisas, retirar a riqueza do texto, e aquela palavra que às vezes é retirada era o que Deus queria transmitir. Tem um texto aqui, eu vi um youtuber comentando, né, sobre uma das versões aí, eu acho que é a NVT. E aí traduz um texto e tira, por exemplo, assim, o meu espírito desfalece. Eu acho que depois eu vou olhar de novo, mas ele fala assim, lá no texto retirou a palavra espírito, e espírito é super importante, gente.
Porque a transformação, o que importa para Deus é o nosso espírito. Então, quando a gente tenta uma tradução, Wesley, de tentar melhorar o texto, e a gente suprimir uma palavra ali que, na verdade, a gente desconsidera, mas será que Deus desconsiderou? Isso realmente pode levar a descaminhos, né? Isso é um fato. Então, a gente ter cuidado, é bom, meus irmãos, examinar bem, se possível, antes de comprar a Bíblia, para não gastar dinheiro, conversa com o pastor, pede, né, o pastor, e aí, eu quero comprar uma Bíblia tal. Qual é a melhor tradução? Qual é a melhor versão? Aí é um cuidado interessante. Agora, isso da tradução, né? Acho que isso leva a outro ponto que eu acho que é mais crucial sobre a questão de confusão, que é a própria parte de interpretação, né? Que não vamos aqui focar tanto na parte de interpretação, mas é algo que também gera. Porque, como eu já foi falado, quando a gente interpreta a Bíblia ao nosso bel prazer, à nossa própria vontade, Sim. a gente pode querer afirmar qualquer coisa usando ela. Eu queria focar nisso aí, que é o gosto do leitor, né? Do intérprete. Então, por mais que a tradução pegue tanto, né? Porque o senhor falou assim, de traduções que tentam facilitar, mas também traduções que tentam dificultar, né? Não é bem palavra dificultar, mas traduções que usam palavras mais rebuscadas também podem gerar interpretações meio equivocadas. Mas eu acho que mais a parte da interpretação, né, já pode gerar mais confusão, porque quando você, digamos, a parte de prioridade que foi citado na pergunta, se não me engano, foi de André, a parte de prioridade de Antigo e Novo Testamento, aí existem pessoas que querem dar uma prioridade ao Antigo Testamento, isso já vai gerar uma confusão. Quando não há um entendimento na totalidade, assim, do que a mensagem quer passar, isso já gera uma confusão. Sim. Eu acredito que grande parte da confusão é porque a gente quer explicar o que Deus não se propõe a explicar. Isso. Sim. Perfeito. Então, na Bíblia, pelo menos eu creio assim, Deus colocou tudo o que ele queria que a gente soubesse. E as grandes confusões teológicas que, pelo menos, passam pela minha cabeça agora, somos nós tentando explicar algo que Deus não explicou. Deus não se dispôs a explicar tal assunto, mas a gente quer saber como é. E aí, com as nossas leituras, a gente vai vendo, não, é desse jeito, não, é desse jeito. E assim, é importante, é natural que aconteça, não tem como todo mundo pensar de um jeito só. É saudável isso, que a gente tenha pontos de vista diferentes, mas a gente também tem que se preocupar com, será que eu estou perdendo muito mais do meu tempo me preocupando com o que eu quero que Deus fale do que com o que Deus falou para mim? Eu acho que esse é o principal fator da Biblioteca de Deus em si, né? De trazer a Bíblia à luz da questão toda. Sim. Antes de Wesley aqui, parece que tem pergunta lá no chat. Irmão André, o Espírito Santo também inspira a tradução? Aí a gente segura a pergunta de André para a gente fechar, Anderson, né? Mas daqui a pouco, inclusive Yasmin, a segunda parte aí da pergunta de Anderson, repete para a gente aí, por favor. Anderson quer saber qual é o principal influenciador da questão de tanta confusão na interpretação da palavra de Deus. Sim. Então, assim, já que a gente está discutindo aqui a confusão, qual é o principal influenciador? A gente diria que é quem? Tem dois candidatos fortes aí, né? E aí? Geralmente, tudo que envolve erro com relação à Bíblia e a Deus ou é pecado ou é o diabo, né? Todo mundo atribui a isso, né? Sim. Mas... E assim, eu sei que o diabo vamos dizer assim, o nosso principal adversário. Sim. Né? Mas eu acredito que o pecado ele é o principal influenciador. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu estava lembrando de uma passagem aqui que está em uma Bíblia aí, eu não vou dizer aqui para depois a gente não comprar polêmica já no primeiro dia de podcast aqui, né? Mas tem uma tradução de Bíblia que circula, que aí, lá do texto de João, capítulo 1, verso 1, né? No princípio, né, era o verbo. Na verdade, vou mais preciso, né? Não é nem o verbo. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era como um Deus. Quando a gente traduz dessa forma,
como um Deus, a gente, né, a versão que nós seguimos, ela diz o quê? Que a palavra, o verbo, pode ser palavra também, não tem problema não, mas que o verbo era Deus. Dizer que é diferente de dizer como ser, né? Eu sou como fulano, né? Ou seja, eu tenho características próximas, mas eu não sou. Quando eu digo que ela é, aí eu já encerro a discussão, né? Então a gente vê que o pecado, ele está influenciando as nossas interpretações. Quando, por exemplo, tem um exemplo clássico aí que se usa bastante, né? Daquele dito pastor, né? Que ele vai e pega uma mulher e adultera, né? Só que lá era adúltera. Então, assim, aí ele consumou o ato. E aí a gente pensa assim, de fato, ele... porque, então, está na Bíblia que é... Se já pensou se a Bíblia diz assim, não, vá lá, Wesley, pega uma mulher e adultera. É para... Assim, a gente no militarismo diz o seguinte, que ordem ilegal a gente não cumpre. Se isso tivesse na Bíblia, meus irmãos, isso é uma ordem ilegal, porque lá atrás disse que não adulterarás. Que Deus é esse que se contradiz? Se ele se contradiz, eu não posso mais segui-lo. Já era o primeiro ponto aí. Não era para seguir mais esse Deus, que ele já se contradisse aqui. E também, nesse caso específico da mulher adúltera, não era para ele adulterar a mulher, mas era uma mulher adúltera, é um caso específico para ele. Sim. A gente tem que ter também a sabedoria, o conhecimento, que é outra fonte de problemas, de erros da interpretação, é isso. A gente quer interpretar do nosso jeito. Sim. A gente não se preocupa em se interpretar realmente da forma certa. A gente leu e acabou. É isso daqui, foi. Mas será que realmente é isso? Como é que eu posso interpretar a Bíblia? É outro ponto de problemática nos erros. Sim. Aí também rola novamente aquela questão que eu falei. Então, novamente, os seres humanos, pessoas que estão querendo dobrar a Bíblia às suas próprias vontades, né? Então, não sei se esse pastor já tinha na mente de fazer esse ato, né? Mas aí ele já olhou essa passagem e já viu que a Bíblia dava dando uma liberdade. Ou pessoas, né, que botaram que trocaram esse texto, né, de João 1, verso 1, né? Dobraram novamente a sua própria doutrina, né? De contradizer, né, o próprio Deus. A gente pode entrar até na questão também da problemática dos versículos isolados, né? Como a gente falou ali na questão do conhecimento, que a gente tem o conhecimento da Bíblia como um todo, os versículos isolados hoje em dia são das coisas que causam mais problema. Que a pessoa pega apenas um versículo ali e cria todo o contexto em cima dele, mas sem ter todo o contexto. Às vezes a pessoa até sabe, mas como ela quer chegar naquele foco ali de transmitir aquela mensagem do jeito dela, ela passa por cima. Então, os problemas são justamente versículos isolados também. Então, a gente pode crer, né, que Satanás, claro que ele foi o que nos apresentou e nos apresenta constantemente o pecado. Mas é que somos nós que escolhemos pecar. Nós que decidimos morder ou não a isca. E assim, eu sei que a própria palavra nos diz que a gente está numa luta diária contra o pecado. Então também esse pecado que me leva a... E pronto, vamos ver, veio aqui na minha mente uma coisa interessantíssima. Quando Satanás tentou a mulher, ele usou o quê? A palavra de Deus. A palavra que Deus disse. Não foi assim que Deus disse, né? Então, ele vai nos também, né, ver... E aí? Jesus, no caso, né? E pronto. E Jesus também foi lá tentar Jesus com a palavra, mas a diferença... Claro, gente, a gente está falando de Jesus e Adão e Eva. Obviamente, a gente sabe as diferenças, né? A gente está falando de Deus e a criatura. Mas Jesus, ele não caiu no erro de interpretação, né? Ele fugiu do erro de interpretação. E a gente, talvez, precisa a gente
antes ter esse cuidado. E é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Antes, quando chega uma nova informação para mim, a primeira coisa que eu faço é negar essa informação. Para depois eu não confirmar logo de cara e a gente engolir sem antes processar. Nega primeiro, depois vai lá ver. Não, aí depois é melhor voltar atrás afirmando do que depois ver que a gente foi levado, influenciado, e agora a gente não consegue mais corrigir, talvez, né, o nosso equívoco ali. Yasmin, agora vamos para a pergunta de André, né? André está lá ansioso pela resposta. O Espírito Santo, André né? perguntou, o Espírito Santo também inspira a tradução? E aí, gente? Eu acredito que há vontade de Deus na tradução. Deus quer que a palavra dele seja traduzida. Mas eu não acredito na inspiração literal, na inspiração da Bíblia. Mas sim em Deus nos utilizar como ferramentas para a tradução. Então, por exemplo, lá em aramaico, quando Daniel escreveu lá a visão dele da besta saindo do mar. Ali Deus falou tudo o que ele queria, em aramaico, da forma como ele queria. Daniel escreveu, com a sua personalidade, claro, envolvendo suas experiências, seu contato com aquela profecia. Mas na tradução para o português, o tradutor não é inspirado por Deus para... Ah, não, Daniel aqui sentiu o cheiro de fera molhada de chuva. Deus não inspira o tradutor a adicionar nada ou a transcrever uma percepção dele. Mas Deus usa o tradutor para transcrever da melhor forma possível para aquela pessoa ali a ideia que Daniel queria nos passar. Pelo menos é nesse limiar aí que eu fico. Sim. Não é uma inspiração, mas também não é um... Deus não... O fato de não ser inspirado não quer dizer que Deus não trabalha ali também. Sim. Ou seja, Deus está trabalhando quando ocorre qualquer tradução, né, de português e inglês, Deus sempre está trabalhando para que seja passada a mensagem ali da melhor forma possível, só que não necessariamente uma inspiração. É isso que tu... Exato. É porque, assim, só para o pessoal entender, acho que é assim que eu vi Ivan percebeu a mesma coisa que eu, né? A gente entender a pergunta de André. Não está se falando aqui, irmãos, vamos dizer assim, da escrita das escrituras, Isso. né? Que a gente sabe que foi inspiração do Espírito Santo. Mas André está propondo aí uma pergunta se o Espírito Santo age também durante a tradução do texto original. Estou lá com o texto original, e aí agora, para eu traduzir, o Espírito Santo também precisa me inspirar. Ivan já se posicionou que esse momento não há inspiração, mas há o agir de Deus, né? Pela lógica, né, seguindo essa lógica de André, então, talvez ele queira pensar que quando há adição de palavras, né, que não estavam no idioma original, será que isso também é uma inspiração do Espírito Santo ou não? Acho que ele queria seguir mais ou menos essa lógica. Seriam complementos, né? Exato. O Espírito Santo... Não, peraí, a gente esqueceu de um detalhe lá no passado, vamos aproveitar agora que está sendo traduzido e vamos complementar, né? Como exemplo dessa complementação, mas não foi feito por tradutores, foi a questão do tanque de Betesda, né? Exato. O texto bíblico não explica que o tanque de Betesda, às vezes um anjo vinha e movia água ali. O texto original não fala sobre isso. Aí um dos copistas, uma das pessoas que estava escrevendo, falou, mas velho, tá confuso aqui. Por que estavam esperando no tanque? Aí foi e adicionou isso. Isso significa que a Bíblia não é inspirada? Não. Só quer dizer que foi preciso complementar aquilo para que a gente pudesse ter, para que a gente pudesse ter uma ideia total do texto. Sim. Ele seria basicamente uma nota dentro do texto. Exato. Para o povo que lesse, né? Como não tinha contato daquele contexto, ele quis inserir esse contexto, né? Porque estava tanta gente ali naquele. Porque se hoje nós lêssemos o texto do tanque sem aquele contexto, a gente tá um bando de gente estava ali parada. Sim. Ninguém sabe por quê. Quer ver uma coisa? Eu sei que tem mais uma pergunta aí, mas antes, para a gente fechar esse assunto, e não sei, talvez a pergunta permaneça, mas bora lá. Só para a gente pensar, né, criticamente sobre isso que Ivan trouxe, que é a questão da contextualização.
A contextualização, principalmente a gente está falando aqui do que a gente diz, né, há uma definição de evangelhos sinóticos, ou seja, que eles acompanham uma sequência. E os evangelhos, eles são o texto mais interessante para a gente perceber essas nuances de contextualização. Por quê? Porque a gente tem 4 evangelhos. Cadê os embaixadores? São todos com a mesma quantidade de capítulos? Não. Não. Né? Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 21. Só aí a gente já vê que a mensagem ela não foi passada com a mesma quantidade de palavras. Né? Se Mateus gastou 28 capítulos para escrever, Marcos gastou só 16. Tem um contexto nisso daí. E o contexto está no público que foi direcionado. Porque, assim, o que é o evangelho? Ou melhor dizendo, o relato dos evangelistas, os escritores dos evangelhos. Na realidade, é o testemunho pessoal deles, das experiências pessoais ou não com Jesus. Exato. Coletados também, né? O que foi coletado. O próprio Lucas fez isso. Justamente. Então, Lucas, de fato, Lucas ele foi um coletor de informações. Exato. Né? Queria falar mais alguma coisa aí? Não, só para complementar também que, né, até nos próprios eventos, cada um vai descrever, né, de uma forma, algumas nuances que outros não têm, né? Isso. Então vai falar de uma coisa que aconteceu, só que o outro simplifica mais esse outro evento, né? Até porque cada um tá tendo um ponto de vista ali, né? Por exemplo, Marcos, ele não era um discípulo de Jesus, não estava entre os 12. Sim. Muito provavelmente ele acompanhava ali quando era mais jovem, Jesus. Lucas não acompanhou os discípulos. Mateus já acompanhou, João também. Então cada um deles tem uma perspectiva diferente para contar. E imagine essa cena aqui, né? Que nós estamos aqui. É o lugar que você ocupa na sala. O Wesley está à minha direita. Lucas está à minha esquerda. Quando Lucas for escrever isso aqui que está acontecendo, Lucas vai falar assim, no caso ele vai pensar dele, né, no ponto de vista dele, à direita de René eu estava. E já o Wesley vai falar, não, à esquerda de René eu estava. E aí quem lê lá de fora vai dizer assim, não, eles estão se contradizendo, né? Mas a gente não acompanhou o cotidiano deles lá. E quando eu digo sobre o público que é destinado, por exemplo, Mateus, ele escreve para os judeus. Mateus escreve para o povo judeu. Já Marcos já escreve para os romanos. Lucas escreve para os gentios. E João escreve para as igrejas da Ásia Menor. Então, assim, tem descrições que, se Mateus não fizesse, os seus leitores não compreenderiam. Por que Mateus fala da genealogia de Jesus? Porque ele quer mostrar que Jesus ele vem de uma linhagem real. Exato. E para o judeu isso era valor, né? Era assim, Jesus é da linhagem de Davi e mais, ele vai lá até, né? Outra, né? Começa desde a primeira geração. Uhum. E aí ele vai contando até com na verdade, adereços, né, para melhorar, são figurativos, né, linguagens figurativas para melhorar a compreensão. E não é algo que altera a interpretação, é algo que simplesmente traz mais luz ao texto. Isso, não é para mudar, agora entenda diferente. Os 4 não se contradisseram, né? Eles, pelo contrário, se complementam. E aí depois é uma coisa que a gente vai falar na próxima semana, porque o tempo já está indo, né? A aula nossa aqui a gente vai dividir, vai ter que continuar na semana que vem.
Mas aí tem, olha lá, tem mais coisa lá para nós. Gabriel perguntou: as traduções que temos atualmente podem estar erradas? Digo, desde a época da criação da Bíblia até as atuais traduções, tem alterado muito ela? A influência de André aí, ó. Duas perguntas também, né? Se A galera elas tá podem combando. estar erradas e se elas têm sofrido alterações de lá para cá. E aí, duas coisas interessantes A aí. tradução está errada desde do início, de como quando começou a traduzir a Bíblia. Ele quis falar dessa forma, né? Eu entendi que é tipo, se houve alguma alteração significativa na Bíblia hoje, por exemplo, do tempo que João escreveu Apocalipse até hoje, Isso. por exemplo, será que teve alguma alteração significativa em algumas traduções? E a outra pergunta eu entendi mais ou menos como se há alterações no texto, né? Pelo menos eu entendi assim. Se tem traduções que estão erradas, certo? Para essa primeira pergunta, eu já digo logo que sim. Existem traduções erradas. Agora sim. Vamos ampliar a pergunta aí, né? Nós estamos sendo cuidadosos de não utilizar traduções erradas. Aí eu digo também que sim, né? Eu não só estou vendendo o peixe aqui do Batista, que o Batista ele tem sido bastante criterioso com essa ferramenta, né, com esse manual que é as Escrituras, mas por a gente perceber que existem seitas, e toda seita ela é pautada em heresias, e as heresias elas têm uma fonte. E às vezes, como já vimos no próprio estudo dessa lição aí, lá no passado, as heresias, não é que a Bíblia seja fonte de heresia, mas tem as heresias, muitas vezes, são produto de interpretações equivocadas da Bíblia. Então, Gabriel, de fato existem traduções equivocadas, traduções que estão erradas. Né? E aí a gente pode até detalhar muito mais isso aí. É porque, assim, detalhar de forma pública é expor o erro do outro, né? E aqui a gente vai tentar focar nos nossos erros, deixar os outros lá. Mas é como aquele conselho, né? Vamos conversar com o pastor quando a gente tiver dúvida, para a gente não pisar nessas cascas de banana. Pode falar, Lucas. Mas aí o senhor está considerando também que o senhor falou que existem muitas traduções erradas, né? Mas antes também houve a própria interpretação, né? A interpretação de um texto, né? Então, tipo, a tradução errada só surgiu então depois dessa interpretação, basicamente, né? Tem que considerar isso também. Porque veio de um texto, né? Chave assim. Sim. Depois surgiu essa, então já havia uma tradução que era certa, então só que houve uma interpretação equivocada para depois criar, né? E é porque assim, todo mundo que traduz tem um objetivo, né? Se eu traduzo um texto, qualquer texto que seja, eu tenho um objetivo com esse texto. A gente antes de comprar a Bíblia, antes da gente começar a ler uma Bíblia, a gente precisa entender o objetivo dos tradutores em traduzir esse texto. E aí, Lucas pode até falar melhor do que eu, né, sobre a questão da correlação textual e da correlação contextual, né? Sim. Que já deu um MBD sobre isso. E assim, a grande questão é qual o objetivo de determinada pessoa, determinado grupo, traduzir a Bíblia. O que eles creem? Porque eles vão traduzir de acordo com o que eles creem, de acordo com as predefinições dele. É o que René falou, a gente lê a Bíblia através dos nossos olhos, não lê o mundo através da Bíblia. E aí é um julgamento que a gente precisa ter. Então, há sim interpretações erradas, mas eu duvido muito que nas nossas Bíblias hoje, que chegam pelo menos as mais conceituadas, as mais que a gente realmente utiliza com mais frequência, elas contenham erros de tradução. É muito mais um erro interpretativo na tradução do que um erro da palavra em si, sabe? É porque toda tradução é uma interpretação, né? Não tem como traduzir completamente. Isso até é um ponto também bem interessante de citar, porque não por mais que os tradutores se esforcem, né, para colocar a mensagem da melhor maneira possível, mas nunca vai ter como traduzir totalmente aquela ideia, né? A ideia original daquele autor, né?
E também outra coisa interessante de pontuar é que, tipo, por mais que a gente veja várias e várias traduções, né, que seitas, né, ou, enfim, doutrinas queiram, vinculem, né, a gente percebe que, mesmo assim, a palavra de Deus está sendo mantida, né, mesmo diante dessas traduções erradas, né, ou seja, diante das erradas também tem as que são, o que a gente considera correto, né. Tem semana que vem, né? A gente vai ter que deixar isso para semana que vem. Semana que vem a gente vai falar, uma das coisas que nós vamos trazer aqui é as pistas do texto no texto. Isso é uma coisa que a Bíblia nos dá. Então, assim, o que é que esse ponto vai nos ensinar? É que a própria Bíblia vai trazer as informações para que a gente entenda aquilo da Bíblia que é verdadeiro. Exemplo aqui, não vou dar spoiler não, mas um exemplo aqui do que a gente vai propor semana que vem. Não tem o texto de Paulo que fala, né, que se um anjo descer do céu com outro evangelho que me seja anátema, isso é uma pista do texto no texto, meus irmãos. Ou seja, se eu pegar qualquer coisa que esteja fora do evangelho, como um novo evangelho, já tem que ser descartado. É a pista do texto dentro do texto. Tem também o texto, né? Eu não sei se eu vou queimar aqui os cartuchos de Ivan, mas lá o texto de Gênesis, ou de Apocalipse que fala, né? Apocalipse 22, 18 e 19. Pronto, estou queimando aí um cartucho, né? Pode falar que tem mais aqui. Tem alguns aqui engatilhados. Pode até usar, Ivan. O texto de Apocalipse 22, 18 e 19 fala, né, que nenhuma letra, nenhum tio ou nenhum traço da palavra de Deus pode ser alterada ou retirada da Bíblia. Sim. Que tudo é da revelação de Deus. É basicamente esse o entendimento do texto ali, né? Mas pode continuar só. É assim, o que é que João, inspirado, trouxe aí de novidade pra gente, né? Nisso daqui, a Bíblia se encerra. A revelação de Deus... Gente, eu falei isso acho que foi na EBD, tem uns meses aí, umas semanas, não lembro. E isso, né, até mandar um abraço para pastor Lécio Dorner, né? Foi uma coisa que a gente aprendeu com ele, né? Como é que funciona a construção da Bíblia, né? Ela é revelação de Deus e o homem, né? Lucas está lá, né? A parte da escrita é a inspiração de Deus, né? E nós... A parte interpretativa é a iluminação. Deus nos ilumina para interpretar. Exatamente. Então, para que a gente entenda essas duas primeiras etapas é a iluminação. Então, Deus, primeiramente, ele revela-se e ele inspira o homem a compor isso daí. Então, tá aí, gente. Ele já fez isso. Ele já se revelou para a gente. E tem gente ainda sentindo sede da revelação de Deus quando tem um pastor ali, né? O pastor das revelações. Porque se Deus já se revelou para a gente, né? A gente está considerando isso. Não, e eu vi, foi triste ver uma pessoa defender de que ainda há coisas que a gente pode buscar fora daqui. A pessoa disse assim, porque Deus não falou então assim, não, eu estou em silêncio agora, tudo que você quiser saber de mim, vá ler a Bíblia, que eu agora não falo mais nada. Pessoas que compõem até mesmo um outro livro para basicamente completar a ideia da Bíblia. Tem gente que usa pessoas, né, que usam essa Bíblia e ainda usa esse livro e ainda específico. É um livro que para alguns tem peso igual à Bíblia, né? Então é algo que a gente pode discutir, né? Essa questão de revelação é bem interessante também, porque até na própria composição dos livros, né, quando na igreja primitiva quiseram analisar cada um dos livros, né, não colocaram, né, uma nova revelação. Por exemplo, tem a revelação que falando de Apocalipse, basicamente, né, quer dizer, revelação. Não quiseram colocar outros apocalipses, né? Então, justamente por isso, né? Porque se já teve esse primeiro apocalipse revelado por um apóstolo, né? Já teve
um peso maior já foi colocado logo na composição da Bíblia. Então não precisou de outros apocalipses para ser colocado também, como surgiram outros logo após essa primeira. É a revelação da revelação, né? Exato. E aí Gabriel também pergunta sobre a questão das mutações, né? Isso, e a gente vê eu até estava imaginando o contexto atual que nós vivemos, porque tem muito youtuber, muito pastor de rede social, né, e muita igreja que é baseada, igreja, né, usando aqui um termo conhecido para a gente, né, muita igreja que usa esse tipo de mensagem para pautar a sua doutrina. Mas isso não é coisa da atualidade. Estou falando aqui de gente, né, de igrejas aí que estão sendo moldadas dentro de coisas que são abominação dentro das escrituras, né? Uhum. E vocês estão entendendo o que eu estou falando, Sim. né? Dessas abominações. Mas isso não é coisa privilégio, por assim dizer, nosso, não. Porque isso é quando a gente vê na história da própria denominação batista, na própria história do cristianismo ao longo dos tempos, porque existiram, inclusive, as reformas protestantes, foi justamente por conta dessas distorções. Né? Aquilo que Gabriel pergunta é isso. De fato, houveram distorções. E quando... Era uma coisa que eu ia falar dentro de uma fala de Lucas aí anterior. Quando alguém monopoliza o texto bíblico, dá margem justamente para uma única interpretação. Nada contra, né? Eu não estou falando aqui que a gente tem que desprezar a verdadeira interpretação, e ela é única, né? A verdadeira interpretação, ela é única. Mas quando ela é propriedade de um ser humano, tem um problema. A interpretação, ela tem que ser de uso público, ou seja, o mesmo acesso todos nós precisamos ter. Porque senão vocês vão seguir a palavra do pastor. Nós vamos seguir a palavra do líder. E não é para seguir a palavra do pastor, nem a palavra do líder. É para seguir a palavra de Deus. E o pastor, ele é portador dessa palavra, e eu também sou. Você também é, todos nós precisamos ser. A gente não pode, né? Tem gente, e aí é grande o problema, tem gente que a Bíblia está fechada e o YouTube está aberto, né? A Bíblia fecha, abre o YouTube ou o WhatsApp. Por quê? Agora eu só vou ler aquilo que estiver no YouTube. Eu só vou seguir aquilo que foi dito no YouTube. Isso é um grande problema. Só para complementar isso que o senhor falou, com o advento, né, da tecnologia, muitos cristãos, né, estão se dando meio que achando, né, que é melhor, em vez de ler a Bíblia, ver só o que aquela pessoa específica está falando sobre ela. Sobre a Bíblia. E isso já está gerando muitos e muitos problemas, né, até mesmo do relacionamento pessoal dessa pessoa com Deus, né. Sim. Tanto que eu e o Ivan, a gente estava com a proposta justamente dos jovens lerem a Bíblia. Estamos falando a gente está incentivando os jovens a ler a Bíblia justamente por isso. Porque o ideal é o próprio ser humano, a própria pessoa, ter o próprio relacionamento ali com Deus, né? Não depender de interpretações, né? Claro que você pode buscar ajuda naquilo que você não conseguiu entender, né? Mas você também tem que buscar seu próprio relacionamento pessoal com Deus e também lendo a própria palavra dele. Sim. A ideia do véu ser rompido é porque antes só quem transpunha o véu era o sacerdote. E agora não tem mais o mediador homem. Agora todos temos o livre acesso. Então é nesse aspecto aí que a gente tem que pautar. Gente, nós chegamos aqui no horário, então semana que vem nós vamos dar continuidade a essa lição, porque a gente ficou na introdução, né? E aí o seguinte, para a semana que vem, se Jesus não voltar, e a gente estiver aqui, nós vamos dar continuidade com
os blocos, né, que é conhecendo os escritores, a gente vai saber um pouquinho de quem foram os escritores inspirados. Nós vamos também compreender os escritos, né, algumas coisinhas que a gente já foi pincelando aqui, já está nesse bloco também. E também autenticando a obra, né? Autenticando a obra. Como é que essa obra aqui, ela recebeu o selo de autenticidade, né? Então, são esses os blocos que vamos estar discutindo semana que vem. Para a gente fechar aqui, a mensagem, então, é a Bíblia, ela tem uma perpetuidade. Ela é um documento que começou-se a ser composto lá, né? Dizem os pesquisadores, com o livro de Jó, primeiro livro a ser escrito, e até o último livro, Apocalipse, né? Está aqui em dúvida se... Mas depois a gente até confirma a data e o último escrito, né? Mas é isso. Então a gente... 99, se não me engano. 99 depois de Cristo, né? 99 100. Tá aqui, depois eu vou sempre assim, tá aqui, assim. Eu fiquei relaxado agora, tudo eu pesco aqui na Bíblia do professor da escola bíblica. Que seja Apocalipse mesmo. E aí, para a gente fechar com essa mensagem, né, da perpetuidade da Bíblia, a gente vai deixar aqui o texto de Mateus 24, 35, que diz o seguinte, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Obviamente que o contexto aqui, Jesus ele estava no sermão profético. Mas a Bíblia, irmãos, é a profecia de Deus. Profecia não é só, estou vendo que o Wesley daqui a 5 minutos vai estar em casa. Isso tem gente que entende profecia só sendo isso, né? Prever futuro. Mas profecia também é revelar a vontade de Deus. E aqui está a profecia de Deus para nós. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a Bíblia é uma biblioteca que está sempre atual. E ela, né, meus antepassados leram esta mesma palavra. E os meus descendentes, se Deus permitir, também lerão esse mesmo conteúdo, esse mesmo acervo. Então, temos alguma pergunta aí, Yasmin? Ou tem comentários? Pode falar. Pronto, então, vamos ouvir aí os irmãos que estão também dando suas opiniões em casa. Neto, João Neto Pinheiro, Aham. falou assim: o interessante é que Jesus, sabendo que iriam acontecer estas diferenças de pensamentos, ele disse que veio aperfeiçoar o seu ensino. E aí Ana Paula respondeu logo embaixo: meu povo erra por falta de conhecimento, citando, né? Sim. A palavra da Bíblia. E Joilma elogiando Lucas. Ganhei elogio da sogra, hein? Dona Leda, por favor, me elogia aí também, viu? Eu agradeço. Pronto, mais alguma coisa? E aí a surpresa... Oi? Aí, minha esposa, né, elogiando. E aí a surpresa, né, que a gente não fez no início, mas vamos fazer no final, que foi orar, né? A gente está tão empolgado aqui, vamos começar o nosso bate-papo e esquecemos de orar. Mas vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, né? Deus nos dá a oportunidade de termos a tecnologia a nosso favor, né? Temos os recursos para transmitir e a gente estava recapitulando aí as aulas que fizemos durante a pandemia, tem uma ali que teve 197 visualizações, né? Eu nunca tive 197 alunos numa sala de aula, então, olha o alcance que nós temos através dos recursos, né? Então, que Deus assim nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e se ficou alguma dúvida, meus irmãos, anotem aí, porque semana que vem a gente volta para essa lição, né? Para concluir ela. E outros comentários também. Ok? Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, né? E vamos
louvar a Deus por esse momento que passamos aqui. E o irmão que foi elogiado pela sogra vai orar, né? Agradecendo a Deus por esse momento que passamos aqui. Oremos então. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Senhor, por cada um aqui presente também, cada um que está ali também da sua casa ali, vendo e aprendendo mais de Ti também, Senhor. Te agradeço também por esse momento, que possamos cada vez mais estar aprendendo de Ti, Deus, cada vez mais estar voltados para a Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Verdade. Senhor, te peço também para cuidar de cada um também no culto à noite também, Deus, guardando-os também na entrada e na saída, Deus. Te oro, te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Ok, meus irmãos, até o culto à noite. Deus abençoe todos. Amém. Às 18 horas.